Ontem à noite, madrugada no Iraque, o Irã disparou mísseis contra alvos dos Estados Unidos que ficam ali em duas bases iraquianas. Segundo o comunicado online aqui das Forças Armadas do Iraque, foram 22 mísseis disparados. Como é que você vê, Amaury, mais esse episódio dessa escalada de tensão ali na região do Irã, do Iraque, ali no Oriente Médio? Bom, eu acho que eu acho não, é um fato histórico, né? Primeira vez que um país bombardeia oficialmente e já tinha alertado que iria bombardear um alvo estadunidense, né? Então eles bombardearam duas bases aéreas dos Estados Unidos no Iraque, isso demonstrando que o Irã não está disposto a se subordinar a uma atitude terrorista dos Estados Unidos, né? Porque o que aconteceu com o assassinato de Soleimani foi um atentado terrorista. Não há uma diferença entre um atentado da Al-Qaeda ou do Exército Islâmico com o que os Estados Unidos fez em Bagdá, né, quando matou Soleimani e também um militar iraquiano muito importante. Então, agora o mundo, né, há uma escalada já de tensões, porque o Reino Unido e também outros países começaram a pedir, o pior é ao Irã, fala, por favor, vamos descer o tom, né? Não vamos ser tão agressivo assim, dando razão ao Irã na reação, obviamente, já que o Irã, como o ministro de Relações Exteriores, Zarif, disse, o Irã está atuando conforme a Convenção Internacional que permite uma reação militar com a mesma contundência da agressão que sofreu anteriormente. Então, o Irã está atuando dentro do direito internacional nesse momento da invasão. Agora, o fato do Irã demonstrar que está disposto, e já o fez, de bombardear, de ir atrás de alvos dos Estados Unidos no Oriente Médio, e também da votação que ocorreu do parlamento do Iraque contra os Estados Unidos, pedindo já a saída dos Estados Unidos do país, demonstra que há uma tensão, já não só, obviamente, com o Irã, mas há uma tensão política com os demais países que têm base dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses países que mantêm uma base, que permitem a presença dos Estados Unidos, podem ser um alvo de bombardeio do Irã e, naturalmente, seriam absorvidos para um conflito armado. O Irã não é um país, como é transmitido aqui para nós, né, para o Ocidente. Eu estive no Irã, faz alguns meses apenas, estive em Teherã. É um país que tem, primeiro, um sentimento nacionalista, de amor à sua revolução islâmica, né? Um país que é um país teocrático, obviamente. O Corão, o Alcorão, né? O Corão, que é a Bíblia digamos, dos islâmicos e dos muçulmanos, eles acreditam nela tanto quanto na sua Constituição, né? No caso do Irã, há uma declaração pública de amor ao seu país e de resistência à presença dos Estados Unidos, e o país está determinado a resistir e a lutar contra qualquer tipo de ameaça que ele possa sofrer. E o Irã, ao longo de 40 anos, desenvolveu uma indústria militar muito grande, muito forte e autônoma, praticamente. O Irã desenvolveu os mísseis, fabricou os mísseis que chegaram nas bases. O Irã vem há 40 anos se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos, porque sabe que a qualquer momento o Irã poderia ser invadido. Lembremos, inclusive, da guerra do Iraque e do Irã, quando o Iraque tentou invadir o Irã e o Iraque atuando para os Estados Unidos para tentar quebrar, né, naquele momento, a Revolução Islâmica que estava nascendo no país, estava se consolidando no Irã. Então o Iraque funcionou, financiado pelos Estados Unidos, para invadir o Irã. Então o Irã, sabendo que isso poderia acontecer, se preparou. O Irã é uma potência nuclear. O Irã tem capacidade militar de desaparecer, por exemplo, Israel. Assim, falando diretamente. Né? Eles ameaçam, eles falam, e os Estados Unidos, Israel e a região sabem disso. Então, nesse momento, não há uma negação da ação terrorista dos Estados Unidos por parte dos sócios dos Estados Unidos, porém há um pedido ao Irã de baixar a escalada da violência. E é importante entender uma coisa, e com isso eu devolvo a palavra a vocês, e peço desculpa de me estender tanto, porém, o Donald Trump, ontem, quando ele falou, a gente está analisando, está tudo bem, não aconteceu nada,
nós temos o exército mais poderoso do mundo e amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer uma declaração pública. Isso o que o Donald Trump tentou fazer? Diminuir o fato dele ter sido bombardeado, da base dos Estados Unidos, 2 bases aéreas dos Estados Unidos terem sido bombardeados por um Estado. Porque é diferente você ter um atentado terrorista de um grupo armado, um grupo terrorista. Outra coisa é um Estado, um país oficialmente bombardeado. Nem a Rússia fez isso contra os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Olha a dimensão do que aconteceu ontem. Então, o que o Donald Trump fez? Quando os iraníes trucaram, né, bombardearam os Estados Unidos, o presidente Trump deu um passo atrás. Na sua retórica belicista, ele já havia ameaçado: nós vamos bombardear 52 alvos militares. Ele tinha falado inicialmente também, ele havia falado do patrimônio histórico do Irã, que é um patrimônio da humanidade, não do Irã, e depois ele foi alertado que isso daí seria um crime de guerra. Então ele falou: tá bom, então não vou destruir o patrimônio, mas a gente vai destruir 52 instalações, nós temos capacidade. O Irã bombardeou e imediatamente o Donald Trump falou: não aconteceu nada, tá tudo bem, amanhã eu vou dar uma declaração. E, obviamente, ele deu um passo atrás. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é inevitável iniciar uma guerra no Oriente Médio, é inevitável os Estados Unidos mostrar o seu poderio militar, porém os países da região estão muito assustados, porque eles não querem ser engolidos por uma guerra contra 2 potências nucleares, e sabendo a presença também de Israel, que tem seu arsenal nuclear, também a presença de Arábia Saudita, que são 2 países absolutamente subordinados aos Estados Unidos, que entrariam nesse conflito. Agora, Mauri, a gente já tem também uma guerra de informações nesse caso, né? Porque os Estados Unidos dizem que não houve vítimas, né? Soldados americanos vítimas nesses ataques. Já uma agência iraniana diz que houve 4 militares americanos mortos e outras agências também comentam de soldados iraquianos que teriam morrido. Quer dizer, é uma coisa bem diferente também se esses ataques mataram ou não soldados norte-americanos. Aí talvez seja a reticência do Trump em dar uma resposta imediata em relação a isso? Olha, a gente vai ter que esperar ainda para saber o que aconteceu na verdade, né? Não dá para acreditar, obviamente. Obviamente, não dá para acreditar não só no que diga o governo, o que vai dizer o governo do Donald Trump. Não dá para acreditar, assim como não dá para acreditar também o que fala a imprensa dos Estados Unidos, né? Eles são um mecanismo, são uma extensão da Casa Branca, né? A CNN, Fox News, todas as grandes empresas de comunicação dos Estados Unidos funcionam praticamente como porta-vozes da Casa Branca. Então, a gente tem que... E aí está a função de importantes redes de comunicação não alinhadas aos Estados Unidos, como, por exemplo, o Span TV, que é uma rede de é um canal de televisão que tem uma forte presença nas redes sociais também, que neste momento acaba de ter o seu Twitter cancelado por Twitter. O seu perfil de Twitter do principal meio iraniano que dialoga com o Ocidente, neste momento acaba de ter o seu Twitter, a sua conta, cancelada. Assim como muitas contas de meios de comunicação, inclusive da Venezuela. Na madrugada de ontem para hoje, isso está acontecendo. E aqui vai do encontro com o que você falou, é uma guerra midiática. Porque, na verdade, a guerra ela sempre vem acompanhada de um processo comunicacional. O terrorismo é uma mensagem comunicacional. Se você assassinar, você explodir um prédio e ninguém souber que você explodiu aquele prédio, praticamente não cumpriu a função que o terrorista esperava. O assassinato do Soleimani não era porque se era para assassinar ou desaparecer uma pessoa, você não teria feito um bombardeio via drone no centro de Bagdá de um terceiro país, entendeu? Então, a atitude de você bombardear, de você também vem com um ato comunicacional, e é isso que os Estados Unidos vão começar a tentar controlar. Lembremos que parte das principais agências que distribuem informação no planeta são da Inglaterra e são dos Estados Unidos, que são 2 países que funcionam absolutamente alinhados. Então, haverá sim mentira, há desinformação. Anteontem, havia na rua 5 milhões de pessoas para receber o corpo e acompanhar o funeral do general Soleimani. Nenhum meio de comunicação dos Estados Unidos, nenhuma agência de notícias dos Estados Unidos falou que havia quase 5 milhões de pessoas na rua. É até hoje o maior funeral registrado na história da humanidade. Até hoje.
Então, e isso não é um fato, isso não é notícia. Falaram das manifestações de apoio ao governo. Não, não era. A gente está falando de gente que viajou milhares de quilômetros para ir apoiar o general que havia sido assassinado, entendeu? E há uma condição distinta, é um tipo de cultura distinta, e os Estados Unidos vai tentar mentir para o Ocidente. Agora, o que eu sinto, pelo que eu tenho acompanhado os meios de comunicação, é que não há também um alinhamento 100% aos Estados Unidos nesse momento. O Irã tem uma capacidade militar muito grande, é um país que tem força, é um país com armas nucleares, é um país que tem um exército muito bem treinado, muito bem equipado, não é um país que está morrendo de fome, não é um país que não tem nada, que falta de tudo, muito pelo contrário. É um país produtor de petróleo muito, muito grande, é uma potência na região e é temida por todos os seus vizinhos. Então, os Estados Unidos, eu acho que eles têm que saber agora o que fazer, porém eu acho que é inevitável realmente uma escalada e o início de uma guerra na região. Agora, muitos países, mesmo países da região, também países da Europa, estão preocupados justamente com isso, né, Amaury? Essa questão da escalada. E ontem a gente teve no Irã dois depoimentos de cunho um pouco diferentes. A gente teve o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que disse que os ataques eram tapa na cara dos Estados Unidos e que uma ação militar como essa não é suficiente. O importante é acabar com a presença corrupta dos Estados Unidos na região. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, como você mencionou, né, Amaury, disse que era uma resposta proporcional do Irã, de acordo, inclusive, com o artigo 51 da Convenção da ONU, dizendo nossa ação foi legítima e os Estados Unidos devem evitar avaliá-la com base em ilusões. Ou seja, me parece que é um discurso voltado, digamos, para o mercado interno, né, para a população do próprio Irã, e outro avisando os Estados Unidos, olha, se vocês quiserem a gente para por aqui. É mais ou menos isso? Sem dúvida. Porém, devemos entender o Irã da seguinte forma. Existe o Ayatollah, que é a máxima autoridade do país. Ele está sobre o presidente da República, está sobre a justiça, ele está sobre todos os poderes que conformam o Estado, né? A justiça, o legislativo, o judiciário, o legislativo, o executivo. O Ayatollah, ele tem ao seu redor um conselho e ele tem uma força militar própria, que é a guarda, que é o corpo da guarda da revolução, do qual o general Soleimani era um tenente-general. Então, e o governo, né, a presidência da República tem o exército, a força aérea, que também é uma força militar, porém que funcionam independentes uma das outras. Funcionam articuladas, só que elas respondem a poderes diferentes. Então, a composição do Estado do Irã é distinta. Quem manda no Irã é o Ayatollah. Quem faz a gestão do orçamento e a gestão de políticas públicas e a operação delas é o Estado. É o governo, perdão. Porém, quem manda no Estado e no governo é o Ayatollah, independente de ter eleição presidencial. Porque é uma forma de governo distinta daquilo que a gente está acostumado. Não é nem certo nem errado, simplesmente ela existe e tem que ser respeitada como tal. Então, o Ayatollah, ele deu uma mensagem muito clara, né? Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que o presidente Rouhani vai dar os pêsames à filha do general Soleimani, e se filma à distância e faz uma leitura labial, e a filha do general fala para ele, fala, que horas vocês vão vingar o sangue do meu pai? Porque se tivesse sido com vocês, ele já o teria feito. Ela cobra uma postura do governo em relação ao que está acontecendo. E quem bombardeou os Estados Unidos não foi o exército, foi a guarda, entendeu? Então, eles têm uma capacidade de funcionamento praticamente autônoma, porém subordinada sempre ao Ayatollah. E o Ayatollah ele vai ter sempre uma voz muito mais radical que o Ministério de Relações Exteriores, que vai dar uma certa sensação de estar dentro do marco legal do funcionamento das convenções internacionais que permitem uma resposta armada. Porém, o Ayatollah ele manda um recado não só para o público interno, mas sim para a região. Porque a região, o que acontece? Todos os países do Oriente Médio, menos o Irã e menos a Arábia, e menos a Síria, basicamente, tem uma base dos Estados Unidos, pelo menos uma base estadunidense com aviões, com militares presentes no seu território. Então, para que os Estados Unidos iniciem uma guerra contra o Irã, eles necessariamente vão ter que meter nessa guerra
esses países que são vizinhos, e muitos deles têm uma relação muito boa com o Irã. Não são inimigos, como é o caso de Israel, como é o caso da Arábia Saudita, que são inimigos declarados do Irã. Porém, o resto da região tem uma relação muito próxima com o Irã, e o general Soleimani tinha essa função de criar esse elo com essas milícias, com esses governos que, de alguma forma, são assessorados militarmente pelo Irã. Então, nesse momento, há uma escalada, há uma tensão natural, mas ninguém quer, de alguma maneira, entrar numa guerra, uma situação delicadíssima. Agora, a gente tem que ver a postura da Rússia e da China, que naturalmente são sócios estratégicos do Irã na região, e vamos ver como eles são inimigos formais, basicamente, dos Estados Unidos. Apesar da China e Estados Unidos codependerem um do outro economicamente, há uma necessidade de ver como esses atores principais, que são hoje basicamente aqueles que desenham a geopolítica do mundo, falta a posição do Irã, perdão, da China, da Rússia, e também ouvir as declarações do Donald Trump, porque nesse momento ele pode entrar e falar: eu declaro guerra ao Irã e eu já mandei 5 porta-aviões e vai começar uma guerra nuclear, e a China tem uma postura, a Rússia tem outra. Então, a gente tem que esperar a posição desses 3 países que são os países que determinam a geopolítica no mundo. Agora, Mauri, falando justamente dos países ali da região, muito se falava antes dessa resposta iraniana que ocorreu ontem, que poderiam também haver ataques não oficiais, digamos, né, de grupos de milícias, por exemplo, de organizações como o próprio Hezbollah. Você acredita que isso possa acontecer ainda antes de uma declaração formal, de uma eventual declaração formal de guerra? Sem dúvida, sem dúvida. O Hezbollah que é difícil para entender, nós aqui no Brasil, e também para nós no Ocidente, a gente entender a composição dessas estruturas sociais, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer, espero não cometer um erro, e no caso que eu cometa, ser corrigido, né? Mas o Hezbollah e essas milícias que existem nos países árabes são, em grande parte, grupos paramilitares armados de resistência, obviamente, a esses países que invadiram países que foram invadidos, né? O caso da Líbia, agora o caso da Síria. Quem resistiu e quem ganhou a guerra, obviamente com a presença da Força Aérea Russa, que destruiu a capacidade de logística do Exército Islâmico, mas quem combateu, quem deu no corpo a corpo o confronto foram milícias, foram civis que foram capacitados, treinados, armados e foram para o combate. E essas milícias foram criadas pelo Soleimani. E quase todos os países existem seus grupos armados de civis que funcionam como grupos paramilitares, como milícias, que trabalham independente, inclusive, dos governos e das forças armadas formais, né, como o Exército, a Marinha, a Força Aérea. Então, e elas respondem à sua estrutura política, elas não respondem ao Estado. Elas não respondem ao Estado. Então, e o Irã tem uma grande capacidade, é isso que os Estados Unidos quis fazer, de quebrar, de romper, né, a coluna vertebral da relação do Irã com essas milícias na região, que foram criadas, capacitadas, treinadas e que tinham muito respeito ao general Soleimani. Então, basicamente, todos os países da região, todos os países fronteiriços, inclusive com o Iraque, e aí eu queria fazer uma observação importante, porque tem que entender o papel do Iraque aí, é de você conseguir constituir uma força que não responda especificamente a um primeiro-ministro ou a um ministro de defesa de um país que pode ser pressionado diretamente pelos Estados Unidos. Você tem uma criação de uma milícia que não consegue ser pressionada politicamente pelos Estados Unidos. E aí o Iraque invadiu o Irã nos anos 80. O Saddam Hussein era um inimigo do Irã. Porém, depois da guerra, dessa última invasão dos Estados Unidos ao Iraque, pouco a pouco o Irã começou a construir uma rede, uma grande relação com esses novos governos que sucederam, que vieram depois do presidente Saddam Hussein. Inclusive, muitos membros do atual governo eles eram asilados, morando no Irã, fugindo do Saddam Hussein. Porque o Saddam Hussein ele era um sunita que, de alguma maneira, perseguiu os xiitas e outros setores
islâmicos, muçulmanos do Iraque, e esses setores foram, grande parte desses líderes moraram e foram protegidos pelo Irã, e agora eles voltaram ao Iraque e eles são parte do governo. Também isso tem a ver com a postura do Iraque de romper com os Estados Unidos e permitir que seja bombardeado o seu território, sua base, correndo risco de gerar mortos civis iraquianos a partir de um bombardeio vindo do Irã. Então, é muito difícil que os Estados Unidos possa combater o Irã, entrar numa guerra contra o Irã, sem que ele puxe para essa guerra os países ao redor do Irã. E os países ao redor do Irã, tirando, com exceção de Israel e da Arábia Saudita, todos têm uma relação muito boa, diplomática, e os seus povos, a sua população, em grande parte também tem uma relação muito boa com o Irã, e alguns deles, inclusive essas milícias, respondem praticamente a essas estruturas criadas pelo Irã. Então a situação dos Estados Unidos é muito complexa. E tem muita gente, né, Amaury, que está comparando essa situação com, por exemplo, com a Guerra do Golfo, né, quando houve ali a invasão do Iraque. Mas nesses aspectos que você está mencionando, são contextos totalmente diferentes, né? Totalmente. Primeiro, não tem nada. Não tem nível de comparação. Primeiro porque, como você já mencionou, o poderio bélico militar do Irã é muito maior do que era e do que é o do Iraque. Depois tem essa relação construída pelo Soleimani com vários grupos, né? Totalmente. Primeiro, vamos lembrar, né? O Iraque, você acusava o Iraque de você ter os Estados Unidos invadiram falando que o Iraque produzia e tinha grandes quantidades de armas químicas. O Iraque não tinha, é um país que havia sido afetado economicamente já desde a Guerra do Golfo de 91, depois de basicamente se passaram 10 anos de bloqueio econômico e quebrou a economia do Iraque, né? E o Saddam Hussein não era a diferença, e essa é a outra grande diferença. Saddam Hussein não era um líder político de todo o Iraque. O Saddam Hussein, ele era um homem, o Iraque era um país que tinha uma riqueza tremenda, a pobreza é muito pequena, um país muito educado, é uma outra estrutura de país, né? Do que a gente conhece hoje, né? Hoje já são 20 anos de guerra, de invasão, de mortes, de atentados. Obviamente, ele é um país muito afetado economicamente. Porém, o Irã há uma unidade no país inteiro em relação à sua revolução islâmica. O pessoal não responde a um governo, a um líder, a um ditador. Você responde à sua fé, ao seu Estado, à sua revolução, ao país que renasceu a partir da revolução, que resistiu a um rei, a uma monarquia que era funcional aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, depois disso, tentaram utilizar o Iraque para invadir e destruir o Irã, e isso criou uma unidade muito maior ainda no país. Então, são coisas absolutamente diferentes, a invasão do Iraque, tanto em 2001 como em 91, como a guerra que poderia ser gerada agora com o Irã. E o Iraque, ele não tinha o Saddam Hussein, ele tinha boas relações com os países do Oriente Médio, mas não era do mesmo tipo que tem o Irã com os seus países colindantes. Lembrando que o Irã não é árabe, é um país persa, é uma cultura parecida aos nossos olhos, porém diferente do que é um país árabe que está ao redor do Irã, né? Agora, Amaury, para a gente concluir aqui, queria que você falasse a respeito da posição do Brasil nessa escalada de tensão, porque ontem, inclusive, os Estados Unidos recomendaram um alerta americanos aqui no país, em função de possíveis atentados, pediram para os cidadãos norte-americanos que se encontram aqui para serem discretos, enfim, já temendo qualquer tipo de ação que possa ocorrer contra cidadãos dos Estados Unidos no Brasil. Quer dizer, a posição diplomática do país, né? A gente sabe, inclusive, que mesmo militares aqui brasileiros são contrários ao envolvimento do Brasil nesse alinhamento com os Estados Unidos. Esse alinhamento automático, ele pode ser muito prejudicial para o país, não só do ponto de vista comercial, mas também sob outros aspectos? Eu acho muito difícil que o Brasil, ou seja, quando fala para os americanos, se você está no Rio de Janeiro de férias, agora o carnaval, cuidado, porque você pode sofrer um atentado terrorista de um iraniano. É isso basicamente que eles estão querendo falar.
Eu acho muito difícil que isso aconteça no Brasil. Também eu não duvido de um falso positivo. Não duvido do próprio governo brasileiro ou do próprio governo dos Estados Unidos fizeram um atentado para dizer que é o Irã e aí você iniciar uma guerra ou você entrar e justificar a participação. Né? O presidente do Brasil é uma piada, né? Bolsonaro é uma piada. Você tem um ministro de Relações Exteriores que acredita que a Terra é plana. Você não tem ideia, eu que viajo muito por trabalho, você sabe disso, vocês sabem disso, eu tenho contato com gente do mundo inteiro. O Brasil, nesse momento, é uma piada. O governo brasileiro ele é motivo de chacota em qualquer instância, seja em qualquer linha política, seja direita, esquerda, até os estadunidenses. Acho que é muito forçada essa atitude do Bolsonaro de ser puxa-saco do Donald Trump, entendeu? Então, assim, um tipo de presidente assim não tem ascendência, inclusive, sobre os seus militares. Por mais que o governo do Brasil seja governado basicamente por militares e por evangélicos, os militares não conseguem ver no Bolsonaro uma liderança. Isso é evidente. Por isso, inclusive, o vice-presidente da República é um general que tem ascendência sobre as Forças Armadas. Porque o presidente da República, por mais que seja comandante em chefe, ele é um cara, não vale nem gastar muito tempo nisso. Então, o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, inclusive, é tão dissonante porque a União Europeia, os países que são sócios estratégicos, que invadiram, inclusive, o Iraque, como é o caso da Espanha, como é o caso do Reino Unido, como é o caso da Bélgica, como é o caso da Suécia, esses países que mandaram tropas ao Iraque, neste momento, estão pedindo para os Estados Unidos, através dos canais diplomáticos não oficiais, falar, vamos com calma, e pedindo para o Irã não forçar a mão na vingança. E o Brasil não, o Brasil já quer mandar soldado para a guerra, se for o caso. Então, é patético, né? Não dá para acreditar, não dá para crer que o Brasil vai ser realmente um sócio estratégico no combate ao terror, no caso de entrar com esse discurso, né, do Donald Trump numa guerra contra o Irã. Até porque a comunidade também, há uma comunidade árabe muçulmana muito grande no Brasil. O presidente Bolsonaro não é que... o Brasil é um país de paz, nunca participou de um conflito armado, desde a invasão do Paraguai, basicamente, e a Segunda Guerra Mundial. Mas daí em adiante o Brasil sempre foi uma força reconhecida mundialmente como uma força de paz. Então agora você tem um presidente que quer mandar tropa para o Irã, é uma coisa... É um shampoo qualquer, é o fascínio dele, algum problema fálico aí com a questão das armas e da guerra. Esse é o Bolsonaro. Tá certo, Amaury. Queria agradecer bastante aqui em nome da equipe do Jornal Brasil Atual, você que atendeu prontamente aí o nosso pedido em vista justamente desse fato histórico ocorrido ontem. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço a todas e a todos. Obrigado pelo espaço. Valeu. Conversamos aqui com o analista e consultor internacional Amaury Chamorro.